aula passada, estudamos as propostas da pedagogia de Freinet. As características populares ou de uma educação voltada para o popular e essa discussão sociopolítica em termos educacionais que o Freinet vai fazer, a partir da sua própria experiência, dessa pluralidade da classe que ele vai lidar. Analisamos também a proposta dos temas geradores. Os temas geradores que serviram justamente para tapar ou para discussão numa lacuna entre a década de 70 e a década de 90. O que os temas geradores propuseram em termos de pedagogia ou em termos de discussão com o currículo na educação infantil. E vimos a relação entre a alternativa curricular e a proposta pedagógica. Quais são as alternativas que nos são propostas para discutir a respeito do currículo e como é que ele se evidencia ou ele se efetiva na prática pedagógica? Que métodos que podem ser usados e que maneira, então, de que maneira que o professor pode lidar com essa discussão dos temas geradores? Uma boa aula! Olá, vamos a mais uma aula de Escola e Currículo. O nosso tema de hoje, política curricular para a educação infantil no Brasil. Inicialmente, então, para que a gente comece a pensar a questão da política curricular adotada pelo governo federal e engajada, então, nos estados e nos municípios do país, a gente vai iniciar algumas questões ou introduzir algumas questões para a gente refletir durante a aula. Então, vamos ao nosso Para Refletir. Então, a gente pode observar que na década de 80 e 90, inúmeros trabalhos ou inúmeras prescrições a respeito de como trabalhar a educação infantil no Brasil foram formuladas. Então, em cima disso e do que a gente vai tentar pensar na aula de hoje a respeito de como foi elaborado esse programa pedagógico ou esse currículo para a educação infantil, eu vou propor para vocês 3 questões iniciais. A primeira questão é a seguinte: como se pode pensar e elaborar um currículo que seja especificamente compatível com a educação infantil? A segunda questão, então, que eu proponho para vocês é como associar desenvolvimento físico, afetivo e cognitivo de uma criança de 0 a 6 anos de idade. E, finalmente, que conteúdos devem ser pensados e trabalhados. Então, uma das questões que sempre norteou, na verdade, ou que sempre preocupou os educadores que trabalham especificamente com crianças pequenas, de 0 a 6 anos, é que noção de conteúdos deveriam ser trabalhados com essas crianças. Ou que essas crianças com essa idade seriam capazes, portanto, de aprender, de elaborar, de pensar a respeito dos conteúdos que lhes seriam passados. Então, o que se pensou no Brasil nas últimas 2 décadas se formulou principalmente através das diretrizes e do referencial curricular organizado na década de 90 no Brasil. E justamente essas prescrições, elas dariam, na verdade, um norte desses conteúdos que deveriam ser trabalhados com as crianças de 0 a 6 anos. Mais do que isso, além de se pensar a questão de conteúdos, se pensou como trabalhar, portanto, 2 fases distintas das idades, da idade dessas crianças. Uma fase que seria do 0 aos 3 anos de idade,
então que a criança tem um determinado tipo de comportamento, então o que enfatizar ali, e na verdade é um norte que é trabalhado e dado por esse referencial curricular e por essas diretrizes curriculares, e o que trabalhar com as crianças então de 3 a 6 anos, já numa outra etapa, numa outra fase de desenvolvimento. E aí levando em consideração, portanto, aspectos afetivos, sociais, cognitivos, ampliando, portanto, a noção ou a ideia que se teria do que o currículo seria responsável. Então, nós vamos ter 2 documentos que são imprescindíveis para se pensar a organização do currículo para a educação infantil. Portanto, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e, num segundo momento, então, a elaboração de uma base maior, que é o referencial curricular nacional para a educação infantil. Esses 2 vão fechar o pensamento desses educadores que elaboraram desde a esfera do governo federal, esse chamado currículo prescrito, até as instâncias municipais. Então, tanto um quanto o outro vão dar norte, subsídio para que se discuta como elaborar o currículo ou uma proposta pedagógica para o trabalho com a educação infantil. Vamos ver então um depoimento. Vamos ver juntos, então? As escolas de educação infantil têm uma proposta norteadora, encaminhada pelo MEC, que são os referenciais nacionais curriculares. Neles a gente encontra os conhecimentos divididos por área, de matemática, língua portuguesa, natureza e sociedade, artes visuais, movimento, enfim. Como é uma proposta norteadora, o encaminhamento, a partir daí, é que será feito para as escolas. E isso ainda pensando nos aspectos do desenvolvimento da criança, que são considerados o social, o emocional, o cognitivo, vendo a criança como ser holístico. A nossa preocupação com relação à aplicação dessa proposta é que nós possamos estar sempre desenvolvendo a autonomia, a autoestima e a confiança das crianças nas inúmeras atividades que a gente possa desenvolver. A preocupação do desenvolvimento da autonomia é a autonomia intelectual e a autonomia moral. A gente vê o Piaget defendendo bastante isso. Então, nós queremos crianças pensando, elaborando, construindo, resolvendo, decidindo, optando, analisando, sabendo escolher aquilo que ela quer em todas as situações. Então, nós podemos observar, a partir do depoimento dessa professora, que os alunos, na verdade, que os professores, eles interagem com esse currículo que é prescrito. Então, nós vamos ver agora a especificidade do currículo e da proposta pedagógica para a educação infantil. A gente vai poder observar que a especificidade em se tratando do currículo, ou seja, o que a gente propõe muitas vezes em termos de ensino fundamental e mesmo para o ensino médio, é uma focalização na questão do ensino dos conteúdos que são passados. Então, o que os educadores se preocupam ao formular o currículo para a educação do ensino fundamental e do ensino médio é o que, como, que tipo de conteúdos, da onde tirar. Ao contrário, então, nós podemos observar que na educação infantil, o que norteia a proposta do currículo, o que norteia a proposta pedagógica, não são tanto os conteúdos, o ensino em si, mas o que norteia é a própria formação da pessoa, a formação do indivíduo. Então, extrapola a questão do ensinar e a gente passa para uma outra instância, que é a preocupação, então, com os valores que são passados àquela criança, com o crescimento e com o ritmo de cada criança, com os valores sociais que são passados àquela criança, ou seja, a preocupação está norteada muito mais, ou está centrada muito mais no indivíduo do que na própria noção de ensino e na própria noção de conteúdos. É claro que existem os conteúdos e esses conteúdos eles já vão ser o alicerce para os primeiros anos ou para o primeiro ciclo do ensino fundamental, já na própria educação infantil. Não é à toa que a gente observa que, principalmente no que a gente chama Jardim 3 ou na fase 3 da educação infantil, onde as crianças já são um pouquinho maiores, em torno de 6 anos de idade, já há o processo ali de alfabetização. Por quê? Porque já há uma preocupação em preparar a criança justamente para os primeiros anos do ensino fundamental. Então, a gente observa que já nos últimos momentos do que se prepara do currículo da educação infantil, se faz esse gancho
né? Mas esse interesse do currículo para a educação infantil é bastante diferente do currículo da educação do ensino fundamental, justamente porque os valores, né, o foco não está centrado no conteúdo e no ensino, mas no crescimento e no desenvolvimento de diversas aptidões da criança. Então, a gente vai poder observar que existe uma diferença, uma diversidade entre a noção de ensino e o próprio processo de aprendizagem. E essa noção de processo, de crescimento, de assimilação, que a gente vai poder ver evidenciar mais frequentemente no caso da educação infantil. Então, tanto na avaliação quanto na verificação do quanto aquela criança vem assimilando, é possível se observar isso como um processo contínuo. Essa ideia de processo já tem sido trabalhada também no próprio ensino fundamental, mas é muito mais fácil a gente evidenciar isso lá na educação infantil com crianças de 0 a 6 anos de idade. E a grande preocupação, na verdade, dos educadores é elaborar que tipo de currículo a ser apresentado e a ser trabalhado com essas crianças. Que conteúdos trabalhar, que perguntas fazer, ou o que seriam os conteúdos mais interessantes e como elaborar esses conteúdos por áreas definidas ou não para trabalhar com essas crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, é preciso levar em conta diversos elementos, desde o próprio desenvolvimento e a maturidade que a criança vai adquirindo, a relação dela consigo mesma e com o universo que a cerca. Depois a gente vai poder observar isso mais adiante, que há justamente essa preocupação organizada dentro dos próprios currículos que nos são apresentados, do conhecimento do social e do conhecimento do mundo e do conhecimento de si. Então, é apresentado à criança em determinadas fases da sua vida, de maneiras diferentes, esses dois universos, né, do seu mundo, né, e do seu mundo do mundo que ela está, na verdade, inserida. Então, a gente vai poder observar que os professores organizam de diferentes modos esses conteúdos. Então, vamos ver como formular um currículo para a educação infantil. Qual é o papel que cabe a cada professor em sala de aula, como é que ele elabora esses conteúdos que lhes são propostos em cima do chamado currículo prescrito. Então, ordenar esses conteúdos é uma das maiores preocupações. Uma segunda preocupação é como selecionar determinados conteúdos. Uma outra preocupação dos professores é de que maneira associar justamente conteúdos que tratam da parte afetiva, da parte física, da parte cognitiva, por exemplo. Uma outra preocupação é tentar relacionar a ideia de proposta pedagógica e a ideia de currículo. Então, a gente pode observar que inúmeras preocupações e interrogações ainda são suscitadas nesses educadores que trabalham com a educação infantil. E por que justamente acontece isso? Por quê? Porque o referencial curricular, ele é um norte dado aos professores. E a caminhada é bastante particular de cada escola e de cada professor. Então, a proposta que é feita pelos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil são propostas de um conteúdo que seja unificador em termos nacionais, mas bastante amplo para que o professor consiga dialogar com ele. É justamente o que aquela educadora colocou para a gente na enquete. Quer dizer, a escola dá o traço peculiar de como trabalhar com a educação infantil. Então, vamos ver o currículo e/ou proposta pedagógica. Inúmeras discussões têm sido levadas em consideração a respeito do que utilizar ou que conceito melhor utilizar para a elaboração do currículo ou o que entende-se por currículo. Justamente porque o currículo organizado no Brasil, a partir da década de 90, tem intuitos ou tem características de uma prescrição, de uma proposta pedagógica, o que a gente tem ouvido falar por parte do próprio Ministério da Educação é justamente que currículo é quase que um sinônimo, na verdade, de proposta pedagógica. Então, essas são as discussões que norteiam as propostas que vêm se organizando a respeito do currículo. O que importa, na verdade, é que, tanto usando uma terminologia quanto usando a outra terminologia
currículo ou proposta pedagógica, o que está por trás dessa proposta é justamente uma proposta política, ou seja, de como cuidar, de como dar conta justamente da educação infantil, que por tanto tempo foi só uma discussão, né, em termos de educação brasileira e foi relegada a um segundo plano. Na verdade, a gente pode observar que muitas vezes as nossas creches ou as nossas escolas que davam conta de trabalhar com crianças de 0 a 6 anos de idade, não eram vistos como um ambiente, ou não eram vistas como um ambiente educacional, um ambiente de ensino. Então, poucas preocupações norteavam, na verdade, os debates dos nossos educadores. Ao contrário, então, essa preocupação da proposta pedagógica ou do currículo é hoje voltada também para a educação infantil, em se trabalhar crianças de 0 a 6 anos de idade. E o interessante é que o próprio fio condutor que vai ou que vai elaborar, na verdade, os próprios parâmetros curriculares, os PCNs da educação fundamental, eles também vão ser levados em consideração na educação infantil, sejam eles aspectos de direitos e deveres, sejam eles aspectos de ética e principalmente valores de cidadania e democracia. Isso já vem sendo apresentado justamente nesses referenciais curriculares para a própria educação infantil. Então, há por trás uma proposta, na verdade, de caráter político. Então, vamos agora ao nosso pequeno intervalo para um cafezinho, relaxar um pouco e a gente já volta. Então, voltamos ao nosso intervalo, já demos uma relaxadinha, podemos continuar as nossas discussões a respeito do currículo e a formulação do currículo para a educação infantil. Especificamente, agora, esse é o nosso tema, a política curricular para a educação infantil. Então, uma das grandes preocupações que norteou o Ministério da Educação é justamente estabelecer relações ou preocupações com os diversos níveis da educação no Brasil, seja desde a educação fundamental ao ensino médio e acrescentando-se, então, a partir da própria Constituição ou das discussões da nossa última Constituição, a Constituição de 1988, o problema também de se preocupar com a educação das crianças de 0 a 6 anos de idade e que tem ficado cada vez em maior número justamente em creches e em pré-escolas que trabalham com crianças dessa idade. Então, a gente tem observado que o governo, na esfera federal, ampliou, portanto, as discussões no que diz respeito à preocupação com a educação no Brasil, num leque muito maior, que vai desde as séries iniciais e menos ainda a educação infantil, até o ensino médio. A partir da Constituição de 1988, a gente pode observar que se garante um outro elemento, que é a questão da discussão da equidade, ou seja, a garantia de que todos são iguais perante a lei e que, portanto, por essa igualdade perante a lei, deve ser lhes garantido os mesmos direitos, direitos esses que se ampliam, inclusive, ao nível educacional. Então, por causa disso, a partir das discussões da Constituição de 1988, na década de 90, se ampliam os debates sobre como trabalhar com a educação infantil. E a gente vai ver propostas que são estabelecidas principalmente a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases, organizada na década de 90, especificamente em 1996, as diretrizes curriculares para a educação infantil no Brasil e mais adiante, fechando então essas discussões a respeito da educação infantil ou dando esse norte que a gente tem trabalhado agora a partir do ano 2000, principalmente em 1998, quando é estabelecido o referencial curricular para a educação infantil no Brasil. Então, a gente pode observar justamente que há
portanto, uma caminhada de discussão a respeito de como trabalhar de uma maneira mais viável o currículo com as crianças de 0 a 6 anos de idade. Como é que foi elaborado, portanto, esse currículo e de que tem servido justamente tanto as diretrizes curriculares quanto o referencial curricular, é o que nós vamos observar agora. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, de acordo com essas diretrizes, a proposta pedagógica deve estar norteada ou respaldada em alguns princípios. Princípios esses que são de caráter ético, e aí a gente pode observar nessa discussão a respeito do que é esse caráter ético, a própria questão do bem comum, da solidariedade, da ajuda ao outro, da identificação com o outro. Então, esses princípios a gente poderia juntar em um conjunto e denominar, portanto, princípios de caráter ético. Por outro lado, a gente vai ter também aqueles princípios que se respaldam em questões de análise política, ou chamados princípios políticos. Então, que princípios seriam esses? De reconhecimento de deveres e de direitos em termos de cidadania, de discussões a respeito de cidadania, de discussões a respeito do que é democracia. Então, esses tipos de organização, esse tipo de pensamento, é óbvio que traduzindo numa linguagem em atividades que sejam próprias para crianças de 0 a 6 anos. E, finalmente, temos os princípios estéticos. Então, dentro desses princípios estéticos, o que a gente pode verificar? A ludicidade, as artes e os elementos culturais. A gente pode observar principalmente que a própria noção de educação artística ou a noção de arte que veio a se vincular ou que veio a nortear o currículo da educação fundamental, ele está presente também ali na educação infantil. Então, uma outra ideia, uma outra noção de arte, de se identificar a diversidade, de se respeitar a diversidade, de se pensar no aluno que é capaz de produzir, no aluno que é capaz de construir. E essa pluralidade cultural, ela vai se manifestar justamente na produção artística. A diversidade de uma classe, né, a diversidade dos alunos que compõem aquela classe, ela se evidencia justamente nessa produção artística. O que a gente também pode identificar nesse pensamento que as diretrizes vão formular e vão trazer para a gente é a questão da chamada vida cidadã. Então, a cidadania é levada bastante em consideração. Na verdade, ela não é só organizada, essa ideia, quando se relaciona, quando se pensa em educação infantil, mas ela vai ser o eixo que vai assegurar, né, tanto desde a educação infantil ao ensino fundamental e ao ensino médio. E não é à toa que o que é trabalhado de acordo com o que as diretrizes propõem na educação infantil já serve justamente como um norte, de acordo com o que o governo federal pensa, para o que vai ser trabalhado na educação básica nos primeiros anos da educação fundamental. Então, é aquele negócio que eu já tinha comentado com vocês, né? Há uma preocupação, sim, principalmente nos últimos tempos ou no último ano da educação infantil, já ir se preparando, se dando base para a criança, para a educação fundamental ou para o início, né, para a base da educação fundamental. Então, vamos ver o referencial curricular nacional para a educação infantil. A gente pode observar que ele é organizado em 3 volumes ou em 3 séries que discutem aspectos um pouco distintos. Inicialmente, então, num primeiro volume é feita uma introdução do que se propõe nesse referencial curricular, mas principalmente se resgata elementos teóricos. E aí é bastante interessante porque há no Brasil uma pluralidade de discussões teóricas e quase que todas elas a gente pode observar que há parcela delas justamente incorporadas nessa discussão teórica de como organizar um currículo para a educação infantil. Nós mesmos já observamos em aulas anteriores diversos pensadores que formularam, inclusive, teorias ou processos pedagógicos para se trabalhar com a educação infantil. Muitos deles são justamente incorporados. Então, a gente vai poder observar isso na introdução do referencial proposto para o currículo para a educação infantil. Nos outros 2 volumes, nós vamos ter
O trabalho principalmente com o aspecto pessoal e social da criança, a organização então do conhecimento de mundo. Portanto, se preocupa, né, o currículo em dar conta do universo da criança, do conhecimento de si e da sua relação com o outro e dos elementos culturais que abarcam justamente o mundo dessa criança. Ou, mais do que isso, a gente poderia observar que justamente nesse conhecimento do mundo é onde são peneirados conteúdos que fazem parte ou que têm ligação justamente com esse currículo que é básico em nível nacional. Então, a gente vai poder observar justamente que essas diretrizes, elas vão dar um norte do que é o currículo, de como se organizar um currículo para a educação infantil. Então, vai abarcar desde concepções a respeito, por exemplo, de creches e escolas para a educação infantil, concepções a respeito da criança, vai mais além, vai trabalhar sobre uma estrutura de conteúdos que devem ser abordados. Além disso, trabalha a questão da própria avaliação. Então, e da proposta pedagógica. Então, a gente pode observar que essas diretrizes, ela dá um respaldo para a gente entender desde a noção da própria ideia de escola, de criança, até o final desse processo todo, que é a própria noção de avaliação. Avaliação do próprio processo de aprendizagem e avaliação também desse currículo que é trabalhado. Então, vamos ver que concepções são trabalhadas pelas diretrizes curriculares. A primeira concepção que a gente pode observar é justamente a respeito do que serve ou para que servem as creches e as pré-escolas. Então, antes nós tínhamos uma noção bastante utilitária desses espaços, como um lugar simplesmente em que se deixava as crianças iriam passar a manhã ou o dia inteiro naquele lugar e absolutamente não assimilavam nada, não aprendiam nada, ou era um espaço absolutamente apenas levado em consideração para o lúdico. Ao contrário, hoje em dia se pensa bastante diferente e as diretrizes dão um outro norte a respeito do trabalho que se faz nas creches e nas pré-escolas. Então, também o lúdico, mas também o ensinar, o também brincar, o também criar espaço de solidariedade, de sociabilidade, né, de se buscar e de se conhecer elementos culturais da vida da criança e de outras localidades. Então, se pensa uma outra escola, uma outra pré-escola, se pensa uma outra função para as creches. Da mesma maneira, se muda a noção que se tem a respeito da criança. Então, qual é a concepção que se cria sobre a criança? Então, que há uma historicidade na construção da imagem da criança. Hoje em dia, a concepção de criança, do valor que se dá à criança e do respeito à maturidade e à idade específica da criança é absolutamente distinto do que nós tínhamos há alguns séculos atrás. E é por isso, por respeitar aspectos distintos da própria maturidade desse crescimento da criança, que se pensa uma noção diferente, né? E que se cria um currículo que é específico para a idade que vai de 0 a 6 anos de idade. Uma outra concepção discutida também pelas diretrizes trata especificamente da ideia de educar. Então, a concepção de educar. O que educar a criança ou no que educar a criança? Né? Quais são os elementos que a criança deve assimilar do 0 aos 6 anos de idade? Não é, portanto, à toa também que se separa, que se distingue, né, as idades dos 0 aos 3 anos e dos 3 anos aos 6 anos. Porque a criança vai assimilar conhecimentos absolutamente distintos, né? E mesmo as próprias áreas do conhecimento que é trabalhado com a criança, justamente nesses níveis de idade diferente, elas também têm conteúdos de caráter bastante diferente. Então, é um período também de ensinamento. Ensinamento esse que não se restringe aos conteúdos, mas que também extrapola o próprio espaço do conteúdo, mas que vai ser alicerçado no lado moral da criança, no lado social da criança, no lado cognitivo da criança. Uma outra concepção que é trabalhada é justamente a concepção de cuidar. Então, relaciona justamente elementos de caráter afetivo da criança com o professor, principalmente com o professor. Né? Então, aonde a gente observa essas atitudes, por exemplo, no cuidado com a vestimenta da criança, no cuidado com a higiene da criança, né? Nas relações de carinho que se estabelecem entre o professor e a criança.
Também nós vamos ter uma outra concepção, que é a própria concepção de brincar. É justamente no momento da brincadeira, no momento do lúdico, que a criança extrapola o seu universo interior e apresenta de forma concreta justamente os seus conhecimentos. Por isso, um material adequado para determinadas idades. Então, a criança vai utilizar aquele instrumental que lhe é proposto para exprimir a sua concepção de mundo, para exprimir a sua linguagem para determinadas idades. Um outro elemento que é trabalhado pelas diretrizes é justamente a estrutura dos conteúdos que devem ser elaborados do currículo para a educação infantil. Então, dessa maneira, a gente pode observar que as diretrizes propõem uma diferenciação, que eu já comentei com vocês, uma que diz respeito a crianças de 0 a 3 anos de idade e a outra de 3 a 6 anos de idade. Por outro lado, também nós vamos ver os âmbitos de experiência justamente dessa criança. Que âmbitos são esses? O que diz respeito ao conhecimento do mundo pessoal e do mundo social dessa criança, então as relações consigo mesma e com o mundo que a rodeia, e além disso, um segundo âmbito, que é justamente o conhecimento de mundo. Um terceiro item justamente trata dos conteúdos que devem ser trabalhados na educação infantil. A gente observa 3 níveis com que são cuidados esses conteúdos. Um primeiro nível é justamente sobre os conteúdos conceituais. Depois nós vamos ter os conteúdos procedimentais e, finalmente, os conteúdos atitudinais. Então, vão justamente desde a teoria desses conteúdos, a construção e a elaboração dos conteúdos, até como fazer determinados conteúdos e como agir em cima de determinados conteúdos. Finalmente, um quarto item são os outros elementos contidos no RCNEI. Dizem respeito à forma como é organizado o programa didático, como é que é apresentada características como o professor deve ser em sala de aula, então a sua didática, respeitando espaço, tempo da criança, respeitando a autonomia da criança, dando liberdade de escolha a essa criança. Então, são orientações de caráter didático. Um outro elemento trabalhado também e dado como orientação nas diretrizes diz respeito à avaliação da criança. Então, no que diz respeito justamente à avaliação, é levado em consideração uma avaliação de caráter continuado, então sequencial, não é uma avaliação então de caráter seriado. E mesmo na própria avaliação é feita uma avaliação não só do aluno, mas também do educador, da instituição, quer dizer, se avalia de uma forma geral como é que esse currículo está sendo aplicado e por que instâncias ele está sendo aplicado. Então, o educador e a escola também fazem parte dessa avaliação continuada que é colocada justamente nesse referencial. Finalmente, a gente pode observar também que é dada uma bibliografia bastante variada, bastante ampla, para que o professor tenha referenciais teóricos aonde se embasar e sobre o que discutir justamente. Então, vai desde justamente essas diretrizes ou o próprio referencial curricular, mas também uma gama de livros e de teóricos que discutem como desenvolver o melhor trabalho do currículo na educação infantil. Então, vamos ao nosso para refletir. Procure identificar semelhanças e diferenças entre o currículo do ensino fundamental e o da educação infantil. E uma segunda questão é o que você pode avaliar quanto à sua formulação e aplicação, quanto à formulação e aplicação do currículo na educação infantil. Então, nós tivemos já um norte, nós já trabalhamos algumas ideias sobre como se desenvolve o currículo na educação fundamental, nós vamos aprofundar mais adiante, mas eu gostaria que vocês já fizessem essa primeira comparação em cima dos elementos que vocês tiveram na aula de hoje, que nós íamos discutindo até então. Além disso, gostaria que vocês também fizessem um outro acompanhamento das nossas aulas através das nossas dicas de estudo. Então, justamente para que a gente possa juntar a teoria com o que é proposto nos chamados currículos prescritos, o que é proposto pelo governo federal para a educação infantil, seria interessante que vocês procurassem conhecer os PCNs e o RCNEI.
Então, muito obrigada e até um próximo encontro. Na aula de hoje, analisamos a especificidade do currículo e da proposta pedagógica para a educação infantil. Então, nós avaliamos quais são as propostas curriculares e propostas pedagógicas instituídas no Brasil a partir da década de 1990 e em cima de algumas discussões das décadas anteriores, principalmente das 2 décadas anteriores, alicerçando na teoria de diversos pedagogos que propuseram o trabalho com a educação infantil. Estudamos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E avaliamos de que forma as diretrizes curriculares nacionais se apresentaram como um norte para inúmeros educadores que trabalham com a educação infantil no Brasil. Além disso, esses educadores, se aproveitando dessas diretrizes, puderam organizar, portanto, em sala de aula, especificamente, dando a sua característica, o seu currículo. Estudamos também o referencial curricular nacional para a educação infantil. Estudamos que prescrições são tratadas justamente nesse referencial curricular para a educação infantil no Brasil. Desde os conteúdos que nos são propostos, as concepções e as noções sobre criança, escola, brincar, creche, a concepção a respeito da avaliação e da proposta pedagógica. Então, a amplitude, na verdade, do referencial curricular proposto pelo governo federal para a educação infantil. Até a próxima aula!